A fachada do bonzinho era como uma segunda pele para Marcelo, uma armadura cuidadosamente polida pela necessidade de aceitação e pelo medo paralisante do conflito. Ele era o porto seguro de todos, o ombro amigo, o sim incondicional que nunca falhava. Desde a infância, Marcelo aprendeu que ser visto como bom era a moeda de troca para o amor e a aprovação. Um preço que ele pagava incessantemente, sem nunca calcular o custo invisível que essa gentileza excessiva cobrava de sua própria alma. Marcelo era um homem de 30 e poucos anos, com um sorriso fácil e olhos que carregavam um cansaço sutil. Sua vida era uma tapeçaria tecida com os fios dos desejos alheios. No trabalho, ele assumia as tarefas mais ingratas. Em casa, era o mediador eterno, o que cedia sempre. Ele se via como o pilar, o estabilizador, mas na verdade estava se desintegrando lentamente sob o peso da expectativa. Um ressentimento surdo começou a borbulhar em seu interior. Era como um veneno lento, corroendo a imagem de si mesmo que ele tanto se esforçava para manter. Ele se sentia explorado, um recurso inesgotável para os outros, mas a palavra não parecia trancada a 7 chaves em sua garganta. Cada vez que engolia um sapo, um pedaço de sua essência se perdia, substituído por uma amargura silenciosa. A gota d'água veio na forma de um amigo de longa data, Carlos, um homem em quem Marcelo depositava sua confiança mais profunda. Eles trabalhavam na mesma empresa, e Marcelo havia compartilhado com Carlos uma ideia inovadora para um projeto crucial, uma ideia que ele lapidara por meses. Carlos, sempre com seu charme dissimulado, havia elogiado a genialidade de Marcelo, prometendo parceria. A promessa, no entanto, revelou-se uma farsa cruel. Na apresentação final aos diretores, Carlos apresentou a ideia como sua, colhendo os louros e a promoção que Marcelo tanto almejava e merecia. A traição foi um golpe direto no peito, um punhal girado lentamente. Marcelo sentiu o chão sumir sob seus pés, a dor da constatação de que sua bondade havia sido confundida com fraqueza, sua confiança com ingenuidade. A raiva, há tanto tempo contida, começou a emergir, um vulcão adormecido que ameaçava entrar em erupção. A humilhação pública, a perda da promoção e o escárnio velado de alguns colegas foram o gatilho final. Marcelo, em um acesso de fúria e desespero, confrontou Carlos em um corredor vazio da empresa. Como você pôde fazer isso, Carlos? Aquela ideia era minha. Nós éramos amigos. A voz de Marcelo tremia, carregada de mágoa e uma raiva mal disfarçada. No entanto, sua postura era fraca. Seus olhos, embora marejados de indignação, ainda carregavam a sombra da submissão. Carlos, com um sorriso de escárnio, apenas encolheu os ombros. Marcelo, o mundo é dos espertos. Você é bom demais para isso. Eu só aproveitei a oportunidade que você me deu. Suas palavras foram como bofetadas, cada uma delas reforçando a impotência de Marcelo. Ele foi facilmente rechaçado. Sua tentativa de impor limites, patética e ineficaz. Carlos se virou e foi embora, deixando Marcelo ali, sozinho, com o gosto amargo da derrota e da humilhação. Enquanto observava Carlos desaparecer, uma centelha perigosa acendeu-se nos olhos de Marcelo. Não era apenas dor, era algo mais sombrio, mais determinado. A semente de uma vingança, ou no mínimo de uma mudança radical, foi plantada naquele corredor. Marcelo se perguntou: até onde ele aguentaria ser o bonzinho que todos exploravam? A pergunta pairava no ar, carregada de suspense. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Marcelo atingiu o fundo do poço emocional. Aquele confronto humilhante com Carlos reverberava em sua mente como um eco doloroso, uma prova irrefutável de sua fraqueza. As palavras de Carlos, "o mundo é dos espertos", eram um martelo na sua autoestima, desmantelando a fachada de bondade que ele erguera por toda a vida. Deitado em sua cama, encarando o teto escuro, ele revia cada momento, cada sim forçado, cada exploração que ele permitira. A raiva que antes era uma centelha, agora queimava em um incêndio silencioso, mais devorador. Ele percebeu que precisava mudar, não apenas por vingança, mas por sua própria sobrevivência. A virada começou de forma inesperada. Em uma noite de insônia, navegando sem rumo pela internet, Marcelo se deparou com um vídeo de um palestrante que falava sobre assertividade e limites. As palavras do mentor inesperado, embora proferidas por uma tela, ressoaram profundamente em sua alma. O palestrante, um homem de voz firme e olhar penetrante, discorria sobre a diferença entre bondade genuína e a complacência doentia. Ele falava sobre o respeito próprio como a base para qualquer relacionamento saudável. Era como se o mentor inesperado estivesse descrevendo a vida de Marcelo, desvendando os padrões de comportamento que o levaram àquela situação de desespero.
A luta interna de Marcelo era intensa. Anos de crenças limitantes sobre o que significava ser bom ou homem estavam enraizados em sua psique. O medo de ser visto como mau ou egoísta era uma barreira poderosa. Ele se questionava: como poderia impor limites sem se tornar o vilão? A imagem de Carlos rindo dele ainda o assombrava, mas a voz do mentor inesperado, agora internalizada, o impulsionava. O respeito não se implora, se conquista, dizia a voz em sua mente. Determinado, Marcelo começou a aplicar os ensinamentos. Pequenas mudanças, quase imperceptíveis a princípio. No trabalho, ele recusou um pedido de última hora de um colega que sempre o explorava. Desculpe, mas já tenho meus prazos para cumprir, disse ele sentindo um frio na barriga, mas também uma estranha sensação de poder. A reação do colega foi de surpresa, seguida de um leve ressentimento, mas Marcelo se manteve firme. Em casa, ele expressou sua opinião sobre um plano familiar, algo que ele sempre deixava para os outros decidirem. Cada não dito com firmeza, cada limite estabelecido, era uma pequena vitória que aumentava gradualmente sua autoconfiança e seu autorrespeito. O caminho, no entanto, não era fácil. Aqueles que se beneficiavam de sua antiga postura bonzinha resistiam e tentavam manipulá-lo. Colegas o acusavam de ter mudado, de ter se tornado difícil. A tentação de voltar aos velhos hábitos diante da pressão era constante, mas Marcelo se lembrava da dor da humilhação, da face de Carlos, e resistia. Ele passava horas lendo livros sobre inteligência emocional e comunicação não violenta, absorvendo cada palavra como um náufrago sedento. A cada dia, Marcelo sentia-se mais forte. A raiva inicial se transformou em uma determinação fria e calculista. Ele deixou de lado a ideia de vingança mesquinha. Seu objetivo não era destruir Carlos, mas restaurar seu próprio valor, sua dignidade. Ele sabia que precisava confrontar Carlos novamente, mas desta vez não seria um pedido patético, e sim uma imposição de justiça. Marcelo passou semanas elaborando sua estratégia. Ele reuniu todas as provas que tinha sobre sua autoria da ideia roubada por Carlos. E-mails antigos, rascunhos de projetos, testemunhos de colegas menos influentes que ele havia ajudado. Em vez de confrontar Carlos em um corredor vazio e sem testemunhas, Marcelo marcou uma reunião com os diretores da empresa, solicitando a presença de Carlos. Naquela sala de reuniões, o ar estava tenso. Carlos, com seu sorriso habitual, parecia confiante. Marcelo, porém, não era o mesmo homem. Sua postura era ereta, seu olhar firme. Ele apresentou suas evidências de forma clara e concisa, sem emoção, apenas fatos. Cada documento, cada e-mail, era uma estocada precisa. A expressão de Carlos mudou de complacência para incredulidade, depois para um pálido desespero. Ao final da apresentação de Marcelo, o silêncio era ensurdecedor. Os diretores, chocados com a clareza das provas, não tiveram escolha senão agir. Carlos foi destituído da promoção e transferido para uma área sem relevância estratégica, um exílio profissional. Marcelo não sentiu euforia, mas uma profunda sensação de alívio e justiça. Naquele momento, ele compreendeu que a verdadeira força não estava em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo, em se respeitar e impor limites. A vingança não era o objetivo final, mas a restauração do valor próprio, a reconquista de sua dignidade. Ele finalmente havia despertado o leão adormecido que existia dentro dele. As reações do ambiente de Marcelo às suas novas atitudes foram variadas, mas inegavelmente transformadoras. Alguns colegas, acostumados à sua complacência, sentiram-se desconfortáveis com o novo Marcelo e gradualmente se afastaram. Outros, no entanto, começaram a enxergá-lo com um respeito renovado, admirando sua assertividade recém-descoberta. As relações de trabalho, antes desequilibradas pela sua disponibilidade excessiva, agora se pautavam por limites claros e uma comunicação mais transparente. Marcelo, antes o bonzinho que todos exploravam, era agora visto como um profissional competente e íntegro, alguém que inspirava confiança, não piedade. Marcelo, mais maduro e equilibrado, navegava por essa nova realidade com uma serenidade que nunca imaginara possível. Sua motivação não era mais a busca desesperada por aceitação ou o medo do conflito. Ele buscava uma vida autêntica, onde o respeito próprio e o respeito pelos outros caminhassem lado a lado. A máscara do bonzinho havia caído, revelando um homem completo, com suas forças e vulnerabilidades, mas acima de tudo, com uma inabalável consciência de seu valor. O conflito interno, contudo, não cessou por completo. A manutenção dos novos limites exigia uma vigilância constante. Os padrões antigos, arraigados por décadas, eram como sombras que ocasionalmente tentavam se esgueirar de volta. Marcelo precisava estar sempre atento para não ceder à tentação de agradar a todos,
de voltar ao conforto ilusório de ser o faz-tudo. Ele continuava a ler, a estudar, a refletir sobre a complexidade das interações humanas, buscando uma masculinidade que fosse forte sem ser agressiva, gentil sem ser submissa. A cada convite para um favor excessivo, a cada tentativa de manipulação sutil, ele respirava fundo e, com calma e firmeza, reafirmava seus limites. A vida, como sempre, apresentou um novo desafio, uma oportunidade que exigiria a aplicação de tudo o que Marcelo havia aprendido. Uma grande empresa concorrente, impressionada com os resultados que Marcelo vinha alcançando e, curiosamente, com a forma como ele havia lidado com a situação de Carlos, ofereceu-lhe um cargo de liderança em um projeto inovador. Era uma posição que demandava não apenas conhecimento técnico, mas uma capacidade de liderança assertiva, de gerenciar equipes e de tomar decisões difíceis sem perder a empatia. Marcelo aceitou não por vaidade, mas pela chance de provar a si mesmo que sua transformação era real e duradoura. Nesse novo papel, Marcelo floresceu. Ele liderava com firmeza e justiça, inspirando sua equipe a alcançar resultados notáveis. Sua capacidade de dizer não a demandas irrealistas e de proteger sua equipe de pressões indevidas o tornou um líder respeitado. Ele sabia que a paz interior vinha de saber quem ele era e o que representava. A capacidade de perdoar, a si mesmo pelos anos de autonegligência e a Carlos pela traição, libertou-o de amarras emocionais. Ele perdoou, mas não esqueceu, e, acima de tudo, não permitiu que a exploração se repetisse. Marcelo não apenas se recuperou da humilhação. Ele prosperou. Sua vida pessoal também se transformou. As amizades que permaneceram eram mais profundas e genuínas, baseadas em respeito mútuo. Ele se permitiu amar e ser amado de uma forma que antes não conseguia, pois a aceitação externa já não era um fardo. O clímax final de sua jornada ocorreu durante uma conferência internacional. Marcelo foi convidado a palestrar sobre as lições aprendidas em sua carreira e vida pessoal. Diante de uma plateia atenta, ele compartilhou sua história, não com rancor, mas com a sabedoria de quem superou grandes adversidades. Ele falou sobre a armadilha de ser bonzinho demais, sobre a coragem de estabelecer limites e sobre a redescoberta do autorrespeito. Suas palavras ressoaram com muitos na audiência, que se identificaram com sua jornada. Ao final de sua apresentação, uma jovem empresária se aproximou com os olhos marejados, agradecendo-o por ter dado voz a seus próprios medos e inseguranças. Marcelo, com um sorriso gentil e seguro, ofereceu-lhe um conselho. Não confunda bondade com fraqueza. A verdadeira bondade nasce da força de quem se respeita primeiro. Marcelo encontrou a verdadeira felicidade e respeito, não pela aprovação externa ou pelo aplauso da multidão, mas pela sua integridade e autodisciplina. Ele compreendeu que ser bom não significava ser fraco, mas sim forte o suficiente para se respeitar, para proteger seu espaço e para viver de acordo com seus próprios valores. Sua jornada era um testemunho vivo de que a maior vitória é a que se conquista sobre si mesmo, transformando a gentileza em uma virtude poderosa e equilibrada. Ele havia se tornado, finalmente, o homem forte que sempre deveria ter sido.